Olá, está começando o DC Notícias, o único telejornal feito exclusivamente com notícias de Foz do Iguaçu. Confira agora os destaques desta edição. Polícia Rodoviária faz arrastão para acabar com motos irregulares. Visitação no Complexo Itaipu está suspensa. Vereadores entregam moção de aplauso ao Observatório Social. Mutirão de limpeza no Porto Meira deve levar um mês. Hemonúcleo de Foz ganha campanha institucional criada por estudantes de comunicação. O DC Notícias já está no ar. Os eletricitários brasileiros da hidrelétrica de Itaipu cruzaram os braços nesta quarta-feira. Eles pedem que os salários sejam igualados aos dos eletricitários que trabalham no Lago Paraguaio da usina. Com a paralisação, as visitas no complexo turístico foram suspensas. Trabalhadores do Parque Tecnológico de Itaipu, estudantes e prestadores de serviços também não puderam ultrapassar a barreira para chegar ao trabalho. A fila de carros se estendeu pela BR-277, mas só no acostamento. O trânsito fluiu normalmente, mas na entrada da usina de Itaipu, os funcionários que chegavam eram obrigados a dar meia volta e ir para suas casas. Ninguém podia entrar para trabalhar e foi assim todo dia. Uma forma que os eletricitários que entraram em greve acharam para chamar a atenção. Eles querem um reajuste na tabela salarial. Só para dar um exemplo, a tabela salarial paraguaia, o maior salário equivale a 11,6 o menor. Do lado brasileiro, é 17,7 vezes. Os salários maiores, tanto do lado brasileiro como do lado paraguaio, praticamente se equivalem. A diferença está do salário médio para baixo, que o do lado brasileiro é bem menor. Então o pedido era o quê? Que ajustasse a curvatura e com isso os salários menores brasileiros cresceriam na proporção de chegar a 11,6 vezes, como é do lado paraguaio. A greve segue em tempo indeterminado. O sindicato espera uma resposta da usina, que apresentou uma contraproposta, mas que não agradou. A Itaipu atendeu em parte aquilo que havia sido pedido, que é ter a mesma curvatura de tabela e ter o mesmo degrau de internível. O que não atenderam, e é a grande dificuldade que nós estamos tendo, é a origem e o final da tabela. Eles rebaixaram o salário final, por consequência rebaixaram todos os salários para níveis menores do que era a tabela antiga. Então ficou menor do que já era a tabela. Isso não serve para vocês? De forma nenhuma, e nós vamos lutar até o fim para que volte pelo menos o maior salário ser o salário atual da tabela, que é o nível 75C. Que na tabela nova que eles apresentaram, ele não chega ao 75C. Em nota enviada à imprensa, a Itaipu Binacional comunica que os serviços de operação da usina estão mantidos normalmente. A empresa esclarece ainda que sempre esteve aberta ao diálogo e à negociação com os sindicatos, mas reconhece e respeita o direito de greve. Agora vamos falar de política. Os vereadores de Foz voltaram a se reunir ontem e na pauta da sessão ordinária, uma homenagem ao Observatório Social. Ontem, durante a sessão da Câmara de Vereadores, o Observatório Social de Foz do Iguaçu recebeu uma moção de aplausos. A homenagem foi proposta pelo vereador Dilto Vettorassi. O Observatório Social de Foz do Iguaçu, eu venho acompanhando a sua trajetória há cerca de 3 anos e eu vi que eles, além de tudo, gastam um monte de dinheiro com pessoas de formação técnica, economista, contador, técnico em contabilidade, para subtrair dentro da administração pública municipal, seja do executivo ou do legislativo, toda a performance do administrador ou dos gestores. Importante que eles façam um acompanhamento nos processos licitatórios, aponta o nível de participação de quem concorre esse certame e, ao mesmo tempo, eles são capazes de conferir aonde existe o melhor preço para com que a prefeitura possa comprar. Desde 2009, o Observatório Social acompanha as ações feitas pela administração pública, influenciando nas políticas públicas e garantindo uma melhor aplicação dos recursos públicos na cidadania fiscal e no controle social. Entre os requerimentos apresentados na última sessão, o vereador Edílio quer que a Copel e Sanepar cobre uma taxa mínima nas faturas das famílias atingidas pela chuva de granizo.
para que eles apliquem o preço mínimo durante 3 meses para toda a população atingida em relação à chuva de granizo. Toda a população está ajudando, a população que não foi atingida está ajudando, a região está ajudando, todos os órgãos públicos, a solidariedade é muito grande. Eu acho, conversando com a população, que a Copel, uma empresa forte como a Copel, a Sanepar, é o mínimo que ela possa fazer, indistintamente de situação social dessa população comerciante, todos possam ter aplicação do preço mínimo de luz e água. Juntamente com os vereadores Luiz Queiroga, Gessani e Nilton Bobato, a vereadora Nice quer informações oficiais sobre a mudança na gestão da UPA e no pronto atendimento do Morumbi. Nós queremos debater a questão da terceirização do pronto atendimento, tanto do Morumbi, tanto do UPA 24 horas Jorge Samek. No nosso entendimento da oposição, da bancada da oposição, isso é um absurdo, é um retrocesso para a saúde. Nós temos 2 pronto atendimentos que estão prestes a ser terceirizados, que seria a assinatura de incompetência do atual gestor. Nós queremos que a saúde seja tratada com seriedade em Foz do Iguaçu. Não dá mais para aturar o descaso com a saúde pública. Também na sessão de ontem, o vereador Luiz Queiroga apresentou um projeto de lei que, se aprovado, vai fazer com que os carros que o município recebeu como doação sejam emplacados aqui na cidade. Segundo ele, isso aumentará a arrecadação do município. Então, o projeto de lei que prevê o emplacamento das empresas que prestam serviço para o município de Foz do Iguaçu, que detém alguma espécie de concessão, nós estamos solicitando, através desse projeto de lei, aprovado aqui e sancionado pelo prefeito, que todos esses carros que são derivados desse serviço prestado à prefeitura pela concessão, eles tenham um emplacamento em Foz do Iguaçu. O que quer dizer isso? As receitas estarão vindo para o município de Foz do Iguaçu, porque quando você paga o IPVA de um carro, esse IPVA vai para onde está o emplacamento dele. Se a placa é de Curitiba, vai para Curitiba, se é do Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro. E assim nós traríamos todos esses carros que prestam serviços, que detêm serviços públicos em Foz do Iguaçu com placas de outro município, nós traríamos para Foz do Iguaçu essas empresas que estão prestando serviço e todo esse imposto que é pago de IPVA, eles retornariam então para Foz do Iguaçu. E o dólar fechou em queda nesta quarta-feira, acompanhando o movimento em outros mercados. A moeda norte-americana caiu 0,74%. Aqui em Foz, o dólar é negociado a R$ 3,84 na compra e R$ 3,98 na venda. Veja a seguir os reflexos da tempestade de granizo aqui em Foz. Homens e máquinas trabalham na retirada de entulho na região do Porto Meira. E ainda, motos irregulares são alvo de operação da PRF em Foz.
Algumas empresas de Foz estão cobrando preços abusivos sobre os produtos que, neste momento, são essenciais para as famílias da região sul da cidade. E por causa disso, um vereador de Foz está requerendo que os órgãos competentes fiscalizem melhor essas empresas. As pessoas, as empresas estão explorando na venda de cobertura, porque a quantidade de cobertura está sendo muito grande e isso não pode acontecer. Então, pedindo para que o PROCON possa fiscalizar, mas através deles também poder solicitar o apoio dos fiscais de preceito do município para que ajudem, para que pessoas que estão aplicando preço abusivo possam ter uma sanção até a suspensão do alvará. Porque nesse momento eu acho que a população ela tem que ajudar, colaborar e ela vai ganhar já na quantidade de material ser vendido, não explorar no preço como está acontecendo e acontecendo bastante na nossa cidade. A Polícia Rodoviária Federal apresentou um balanço da última operação feita para fiscalizar motocicletas aqui em Foz. No último dia 10 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal fez uma série de fiscalização em todo o Brasil sobre os motociclistas. Bem, essa fiscalização foi uma fiscalização nacional, né, em que teve por objetivo aí realmente chamar a atenção à circulação de motociclistas, visto que vimos aí um número expressivo de acidentes, né, aumentando com veículos desse tipo. Por isso, né, a cobrança aí de todas as regras de trânsito, tanto como sinalização, como também as próprias condutas em relação à ultrapassagem, né, em relação à velocidade, preocupando-se aí com a vida dessas pessoas. Foram mais de 9.000 motocicletas fiscalizadas e desse número mais de 2.000 apresentaram irregularidades, como conduzir motocicleta sem capacete, transitar com os faróis apagados e conduzir motocicleta transportando criança menor de 7 anos. Os dados ainda mostram que a operação teve mais de 4.000 infrações de trânsito. Esse tipo de fiscalização, visto que a gente tem aqui não só motos brasileiras, como também paraguaias e argentina aqui transitando. Por isso a preocupação aqui é quase cotidiana. Homens e máquinas da Prefeitura estão fazendo uma limpa no que ficou para trás depois da tempestade de granizo da semana passada. O trabalho deve levar um mês para ficar pronto. O mutirão de limpeza já começou aqui na região sul de Foz. A Secretaria do Meio Ambiente pede para que os moradores coloquem os materiais em frente de suas casas. Então a gente vai passar em todas as ruas do Porto Meira e pedimos à população que tenha material no seu quintal, coloque na frente da sua calçada, não só telha, mas todo quanto é material que tenha lá dentro, a sujeira que tiver lá dentro, desde folha de galho, galhos, terra, lata, colchões que foram molhados, móveis que não foram molhados, menos eletrônico. Eletrônico tem que dar um destino final diferente. Eu perdi todas as teias da casa, de 2 casas e do barracão, de um barracão. Aí perdi tudo. E um guarda-roupa, molhou muito. Foi os colchão que molhou tudo, a coberta ainda secou, né, que deu um bom sol. Mas o meu forninho estragou, a cobertura, tudo estragou, tá tudo quebrado. Para esse mutirão, que vai durar mais de 30 dias, serão necessários 8 caminhões e 30 homens. E a Prefeitura espera colher mais de 30.000 toneladas de lixo. Qual vai ser o destino final para tudo isso? O destino final, uma parte agora de emergência, nós estamos colocando no aterro sanitário e já viabilizamos outro local, fizemos as análises ambientais do depósito, do outro material, para fazer reciclagem desse material, utilizando até como forma de cascalho em estradas rurais e também pode ser utilizado em massa de concreto para fazer calçadas, para fazer meio-fios, na região de Foz do Iguaçu. E os próximos dias vão continuar bem quentes aqui na fronteira. Confira a previsão. Na quinta-feira, a frente fria avança pelo sul, mas o ar quente e a altitude dos ventos impede que ela chegue até o Paraná. Mesmo assim, há uma probabilidade de pancadas de chuva pela manhã. O tempo fica quente, a mínima é de 24 e a máxima de 35 graus. A tendência é de aquecimento nos próximos dias no Paraná. Na sexta-feira, o tempo deve ficar firme.
Foz vai ter uma temperatura alta, mínima de 25 graus e máxima de 35. No sábado, o tempo permanece com predomínio de sol e calor na fronteira, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Daqui a pouco você vai ver o resultado de uma parceria entre a UDC e o Hemonúcleo de Foz. E o evento inédito que reúne ganhadores de prêmio da ONU aqui na cidade. É depois do intervalo.